No fim da década de 70 e início de 80, o subgênero filmes de alienígenas estava em uma crescente exponencial, principalmente com o sucesso de Alien, o oitavo passageiro, em 1979. Então a produtora Universal começou a caçar diversos nomes para dirigir uma nova adaptação de Who Goes There, de 1938, escrita por John W. Campbell Jr., uma novela de ficção científica. E nada que um John faça que um outro John não possa fazer. Mal sabia ele, mas em 1982, John Carpenter, um dos grandes mestres do terror, contando com o roteiro de Bill Lancaster, lançaria um dos melhores filmes da sua carreira, The Thing, A Coisa, no Brasil, O Enigma de Outro Mundo. Porém, na época, o mundo inteiro torceu o nariz para essa produção, taxado até mesmo de lixo miserável e odiável pela crítica, e Carpenter testemunhou um fracasso monumental de bilheteria. Mas nada como o tempo para condenar ou inocentar, porque hoje ele é reconhecido como um dos grandes clássicos cult e um dos filmes de alienígenas mais grotescos e brutais de todos os tempos. Uma equipe de pesquisadores norte-americanos nas quebradas da Antártida encontra uma base norueguesa com corpos misteriosamente queimados e encapetadamente deformados. Eles não sabiam que estavam descobrindo uma das maiores bizarrices que os olhos humanos podem ver, ou por azar, não ver. Uma forma de vida extraterrestre parasita, que em questão de minutos pode sugar a sua existência, chupar a sua alma, assimilar o seu corpo, bem como a sua aparência, e tomar o seu lugar como se fosse um clone maligno. Isolados, sem ajuda e claro, com esse alienígena entre eles, esses lazarentos são cercados pela paranoia e pela grande dúvida que permeia suas mentes e domina seus atos. Quem ainda é humano e quem foi dominado pela coisa. Eu sou o Wes do Cinemania e finalmente o Enigma de Outro Mundo chegou ao canal e veja bem, será que ele é realmente bom como hoje é considerado? Ou o mundo em 1982 tinha razão? É o que vamos discutir agora. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like para ajudar no engajamento deste vídeo, beleza? Preparados? Hora de esquentar o seu sangue. Se der. Load up on guns and bring your friends. A primeira adaptação de Who Goes There aconteceu em 1951, chamada The Thing from Another World. O meu inglês The Véia, traduzido aqui como O Monstro do Ártico, que é bem diferente da adaptação de John Carpenter. Nela, um grupo de militares encontra uma nave congelada no Alasca e junto a ela um corpo humanoide cabuloso enterrado no gelo. Foi só eles vacilarem e esse professor Girafales do espaço escapa e começa a caçar os caras, porque ele se alimenta de nada menos que sangue. Delícia! E esse alien é um armário implacável e nada consegue destruí-lo. Se esse já é um clássico, imagina a versão que, ao invés de um cara grande, aparecem monstruosidades impressionantes, feitas com efeitos práticos de ponta pra época. A questão é que a procura por um diretor foi suada, visto que até mesmo o Tobe Hooper foi considerado para assumir a direção, mas os santos não se bateram lá dentro da Universal. Na vez do Carpenter, esse rabudo quase desistiu de participar do projeto várias vezes, mas acabou assumindo a bronca depois do seu maior sucesso, Halloween. Ele acabou sentando na graxa, tanto com esse filme, como com Christine, a carro safadinha. Eu tenho a sensação de que eu já falei desse filme. Bom, uma das explicações pro dito fracasso de The Thing foi o lançamento arrebatador de ET, o extraterrestre, no mesmo ano, em 82. Imagina, o público acabou de conhecer um ET fofinho, amigo de uma criança e que só quer voltar pra casa, e depois assistiu extraterrestres demoníacos que fazem lipoaspiração na sua cara. O máximo de ameaça que o ET tinha era o seu dedo grosso e cabeçudo que piscava. Sim, quem tem bunda tem medo. Sem contar que depois veio o primo dele, o Alf, o ET teimoso. Esse era assustador. Mas enfim, a galerinha não tava muito afim de ver uma história sombria de ET e muitas pessoas justificaram assim. O fato é que o filme foi uma vítima do seu tempo. Superando isso, já quero pontuar o que todos já sabem e é verdade. A produção é inegavelmente brilhante, os efeitos práticos são impressionantes e a direção do John Carpenter é afiada. O roteiro tem lá alguns pontos dignos de nossa atenção. Pois é. Agora imagina se precisa vir um alien do espaço sideral e explicar pra você o que é uma coisa de outro mundo de verdade.
Então, não precisa, pois vocês têm o Wes do Cinemania, que apesar de ainda não ser reconhecido plenamente como um alien, eu trago uma mensagem. Então, esse começo de 2025 vai ser a oportunidade perfeita para você largar mão daquelas suas roupas que deram perrengue o ano de 2024 inteiro e em 2025 você fechar com a Insider, pessoal. A solução mais prática e eficiente que vai te acompanhar para onde você for e em todas as situações. Por isso, como o negócio é deixar 2025 mais tranquilo, a grande sacada chama-se Kits Insider. Com os kits você já vai ter tudo na mão, bem mais facilitado. E eles vão de 3 a 6 tech t-shirts, daily t-shirts, undershirts, gola U, gola V e outras opções em um só. Além do kit com looks completos e até mesmo os kits com underwears, que também são ótimas opções. Bem confortáveis, eu diria. E janeiro já é o melhor momento para você planejar com tranquilidade o que é que você vai vestir o ano todo. E principalmente ao escolher peças como essa que eu tô vestindo, que tem regulação térmica, né, dependendo aí do calorzão do Brasil ou do frio da Antártida. Fora a durabilidade das peças, elas não desgastam com facilidade e claro, são anti-odor e principalmente não precisa passar, ela desamassa com o calor do seu corpo. Pô, você acaba economizando pro ano todo e principalmente dá aquela reabilitada no seu guarda-roupas. Vai no link na descrição, entra no site da Insider, escolha o seu kit e utilize o meu cupom CINEMANIA, que você vai obter 12% off. Mas veja bem, esse cupom é cumulativo, ou seja, combinando com os descontos que já estão lá nos kits, você pode atingir um desconto ainda maior. Mas, maníaco, tem que ser pelo meu link, porque assim você já vai adicionar no carrinho quando você for finalizar a sua compra, não precisa adicionar depois, beleza? Então o importante é clicar aqui no meu link que estará na descrição ou no comentário fixado. Só de clicar no link você já vai ajudar imensamente aqui o Cinemania e fortalecer a parceria com a Insider, essa sensacional loja que, pô, tem sido fundamental aqui pro canal. Então é isso, muito obrigado Insider novamente pela parceria. Então vamos! O filme já começa com uma nave espacial alienígena, naipe Star Trek, entrando na atmosfera da Terra. Toda vez que isso acontece, ou tem uma gangue de palhaços assassinos ou uma gororoba rosa dentro. Mas só nesse caso vai ser outra coisa. Inclusive esse é o nome do filme. Inverno. 1982. Estamos nas montanhas rochosas da Antártida e vemos um helicóptero sobrevoando esse mar gigantesco de neve. O grande porém é que os caras dentro desse helicóptero estavam caçando um pobre doguinho fofinho que estava correndo saltitante pelo gelo. Ele parece feliz, mas o homem logo pega um rifle e tenta atirar no coitado e atirar pra matar. E ficam uns bons 5 minutos nisso. Desgraçado, né? Mas o cachorro manda bem correndo das balas, como se tivesse nascido no Rio de Janeiro. Corta pra uma base, um acampamento instalado ali perto que contém 12 homens, os personagens principais. O protagonista chama-se McReady, ou Mac, interpretado pelo Kurt Russell, que é o piloto de helicóptero da equipe. Nessa cena, ele está jogando xadrez com uma IA de um computador, o cara leva um checkmate do PC do tempo do Bumba, fica tiltado e derrama uísque dentro dele. Lembrem dessa cena lá no final do filme. Aquele cachorro chega nessa área, o que consequentemente atrai o helicóptero. Os homens da base supõem que o veículo seja norueguês e eles tinham razão. O helicóptero pousa e quando um deles vai jogar uma granada no cachorro, ela cai na neve e os caras se explodem. Parabéns! O Noruga, imbecil, fala e atira nos idiotas que estavam parados esperando serem atingidos. Só que apesar disso, ele leva um pipoco na fuça antes de matar o tal cachorro. Bennings foi quem levou o tiro de raspão e o Dr. Cooper, o médico do grupo, enquanto costura sua perna, fala que talvez o motivo dos noruegueses terem atacado daquela forma foi a febre de cabine ou síndrome da cabana. Cabin fever, who knows? Mas não, aqueles caras só estavam por lá há 8 semanas. Não teria dado tempo de enlouquecer com o isolamento. Porém, os registros contavam 10 homens com eles. Ou seja, ainda havia 8 norugas que podem trazer problemas. O que é estranho, já que o Windows, esse da barba estilo mendigo, afirma que não conseguiu contato com ninguém faz 2 semanas. Mac encontra 15 litros de querosene no helicóptero, o que significa que eles estavam querendo que alguma coisa queimasse. Suspeito, não? Então, mesmo com a nevasca, Mac e Cooper levantam voo atrás
atrás dos noruegueses. Só pontuando que o cachorro do Rio de Janeiro fez amizade com os caras e ficou pela base mesmo. Ai, se ele soubesse. Bom, o que o piloto e o doutor encontrariam nessa instalação norueguesa seria o grande problema. Aparentemente rolou um ataque do Jack Torrance por lá e o rastro de sangue levava até um corpo congelado e parcialmente degolado. Coisa boa não aconteceu por aí. Vindo desse povo, nada me surpreende, porque todo mundo sabe que existem trolls na Noruega. Adentrando mais na instalação, eles encontram anotações em norueguês e segundos depois, Mac encontra um bloco de gelo que provavelmente foi escavado ou até mesmo derreteu. Pode ter sido uma tentativa de desenterrar um fóssil, mas o fóssil mesmo se encontrava do lado de fora. Mac e Cooper encontram um corpo fumegante no meio de uns escombros. Um corpo é quase um elogio pra essa desgraceira. Acreditando eles que aquilo seria interessante, os caras levam pra própria base isso, um resto de evacuação intestinal, só que do avesso. Todo mundo trancou que não passa um desentupidor de fogão. Na base da coragem, eles fazem uma autópsia nos corpos e dentro desse pedaço de mau caminho, ainda existiam órgãos normais de um ser humano. Dá pra fazer até uma janta deliciosa com isso aí, ninguém vai usar mesmo? Bizarro que na época, muitos criticuzões reclamaram que os personagens foram caracterizados de uma maneira pobre. Eu discordo, visto que são 12 homens isolados no mesmo ambiente, é muito personagem e o John Carpenter sabe dar um tempo pra cada um sem ficar maçante. E não é como se cada um tivesse uma personalidade totalmente diferente, que chega a ser estereotipado. Não, você vai percebendo a personalidade de cada um ao passo que o filme avança e eles vão precisando tomar decisões. Uma dessas decisões foi tomada pelo Bennings, quando pediu pro Clark, que parece John Krasinski, colocar o cachorro junto com os outros. Que outros? Sim, eles tinham um canil na instalação cheio de cachorros idênticos. E adivinha o que acontece? O nosso caramelo fica parado, esperando as luzes se apagarem para revelar a sua verdadeira face. Literalmente. A pele da cabeça dele se abre e ele se revela um bicho cabuloso. O cão virou cão! Ele possui tentáculos que saem do seu corpo e até mesmo patas de aranha saem das suas costas. A cena é tão bem feita, o efeito prático do cachorro alienígena é tão bizarro que você fica com pena dos outros cachorros presos nesse lugar. Ele mija açaí pela boca, tá de zoeiragem. O Clark vai verificar o que tá acontecendo e dá de cara com os tentáculos alienígenas. Depois, o grupo inteiro vai averiguar o ocorrido e eles veem pela primeira vez o cachorro virado no Satanás. Feio é apelido. Então o bicho toma 50 tiros dos personagens que acabam atingindo os outros malfadados cachorros. A solução seria queimar o desgraçado, que vai ficando cada vez maior e mais bizonho. Sai uma boca de dentro do corpo dele. Que sequência, meus nobres! Depois de meterem brasa no cachorro Capirotation e o doutor chamado Blair analisar o corpo, eles descobrem uma das coisas mais impensáveis das suas vidas. Se liga, a tal coisa se trata de um organismo vivo que copia e assimila outras formas de vida. Como assim assimila? Quando o cachorro entrou no canil, ele parecia um cachorro, mas só era um clone do que um dia foi um cachorro. Esse clone tentou assimilar, absorver os outros cachorros que lá estavam. Quando ele absorve outras formas de vida, as suas células se transformam no que aquilo era. Ele vira uma cópia do que acabou de absorver. Ainda que o dogão parecesse do bem, na real ele enganou geral. Aquilo era um alienígena imitando um dogão. O que nos faz pensar imediatamente nos norueguês. Alguma coisa estava errada naquela cena deles tentando acertar o cachorro. Claro que eles não falaram Fritwilt, eles falaram exatamente... Sai daí, mano! Isso aí não é um cachorro, não! É uma outra coisa, uma outra parada! Por isso é importante saber norueguês. Portanto, quando os personagens flagraram o bicho no canil, na real eles empataram o alien bem na parte mais gostosa. Ele estava no meio do processo de assimilação e cópia dos outros cachorros, o que resultou nessa linda imagem. Os dentes longos com baba congelada, o focinho torto, o olho revirado com um pouco de cérebro desenvolvido, dá vontade de levar pra casa e fazer um carinho. Logicamente, o Dr. Blair começa a suspeitar do Clark, porque ele foi quem mais passou tempo
sozinho com aquele cachorro. Cenas atrás, o cachorro entrou na cabine de algum deles, que aparece nessa sombra, mas o filme não mostra quem era. O grupo começa a analisar as fitas VHS que trouxeram das instalações norueguesas e descobrem que aqueles homens encontraram uma coisa enterrada no gelo. Mac e mais dois vão até o local de helicóptero e o que estava lá era a nave alienígena do início do filme, que devia estar aí há uns 100 mil anos. E o pior, a metros da nave estava uma fenda retangular exatamente igual àquele bloco de gelo do acampamento norueguês. Suposta conclusão: quando a nave atingiu o solo, esse alienígena foi lançado para fora e ambos foram enterrados no gelo. Os norugas encontraram esse alien enterrado, desenformaram ele em um bloco de gelo e levaram para as instalações. Lá o gelo derreteu, ou os animais derreteram o gelo e o alien saiu com fome de glúteos. Muito engraçado porque isso é um fato, todos eles viram o cachorro virado no giraia e ainda duvidam da veracidade dessa história. I just cannot believe any of this voodoo bullshit. Menos o Blair, que parece ter se abalado com a situação. Aí do nada o cara vem falar de uma cueca freada e rasgada que deixaram no lixo. A parada é que o Blair realmente descobriu como a assimilação acontece e que a probabilidade de outro membro da equipe já estar infectado é de 75%. E digo mais, se por acaso o organismo decidir sair e ir ganhar o mundo, a população mundial estará infectada em até 27 mil horas. E isso foi meio meme pra ele. Mac estava analisando a cueca rasgada de algum amigo seu. Não é bem uma cueca, é uma camiseta ou coisa parecida, mas eu tenho certeza que ele gostou. Deu até uma cheirada, mas ele teve que parar para retirar suas coisas do lugar em que eles iam trancar o corpo do alien. É quando o Fuchs, esse mano, chama o Mac para ir lá fora ter uma aula de canto. Nesse cantinho, o Fuchs diz ter encontrado as anotações do Dr. Blair, que estava trancado há um tempão no quarto. As anotações dizem que a forma de vida precisa estar no escuro e sozinho com a vítima para atacar e conseguir a assimilação. Apesar do corpo estar queimado, ainda existia atividade celular, ou seja, bagulho tá infectando geral que nem um cretino. Bicho, quando o Windows volta para aquele quarto, o Bennings estava sendo jantado pela coisa. Ela estava saboreando o cara com as suas linguiças fininhas. Segundos depois, o já clone do Bennings foge pela janela e do lado de fora a criatura revela sua forma incompleta. E aí, vamos chamar o bombeiro lá? Porque tá pegando fogo, bicho. O fato deles terem que torrar os próprios amigos, mesmo não sendo mais os mesmos, vai mexendo com a cabeça de cada um deles. E o mais afetado foi o Blair. Esse velho sai esquizofrênico, quebrando tudo dentro do acampamento, inclusive o helicóptero, o trator, e mata os outros cachorros, dizendo que o alien não queria ser um cachorro, queria ser um deles, pra dominar o mundo. Daí, chapadão das ideias, ele quase acerta um tiro do Childs e depois sai na mão com 4 caras. É sério que esse pançudo tancou 4 na porrada? Depois de acalmarem o Blair na base do tranquilizante pra cavalo, eles prendem o velho na despensa e ele pede pro Mac vigiar o John Krasinski de perto. Sem helicóptero e nessa nevasca, eles não têm outra opção a não ser esperar por uma equipe de resgate. E é aí que vai dar merda. E merda fedida. Porque alguém nesse acampamento muito provavelmente já é um camaleão se passando por um deles. Mas quem? Aquele que foi lá nas amostras de sangue do alienígena e destruiu tudo. O bicho destruiu os sangues justamente para nenhum deles fazer comparação entre o sangue alienígena e o sangue humano. Alguém está um passo à frente deles. E, peraí, tu tem um piercing no nariz? Não tinha reparado? No meio da baixaria de briga entre eles, o primeiro a fugir da surra de cinta é o Windows. A essa altura, qualquer um deles pode ser o alien, o que é extremamente bem conduzido pela direção do John Carpenter. E ele vai deixando pistas durante os diálogos dos personagens. Eu tenho muita pena do Gary, que é um senhor de idade. O plano do Mac é afastar o Clark por conta do contato que ele teve com o cachorro, Gary porque guardava a chave do armário com os sangues e o Dr. Cooper porque também tinha acesso às amostras. Lembra da cueca rasgada? As chances daquilo ter se rasgado quando a coisa assimilou o dono da peça são praticamente certas. A small particle of this thing is enough to take over an entire organism, and I suggest we only eat out of cans. De repente, as luzes do lugar se apagam e o Fuchs vê um vulto passando no corredor.
Who's that? Pra completar, ele encontra no meio da neve um casaco rasgado, escrito Mac Ready. Agora ferrou bonito. A situação tá ficando cada vez mais complicada, visto que, se o bicho piruleta precisa estar no escuro pra copiar alguém, depois de queimar um fusível, ele teve 1 hora pra fazer isso. Pra dar uma completada, o Fuchs estava simplesmente carbonizado no meio da neve, e a luz da cabana do Mac estava acesa. O grupo entra em aflição com o que tá rolando. Alguns ficam até com cólica. Quando o Knowles volta, esse cara que foi até a cabana com o Mac, ele traz o casaco rasgado do Mac Ready, e todo mundo acredita que o Mac já é um marciano. Só que o Mac tinha as chaves do lugar. Ele entra num quarto e ameaça os caras com dinamites e um sinalizador. Se alguém chegasse perto da sua barba, o seu cabelo sedoso ou os seus olhos de piscina, já era. Daí ele espanca tipo assim uns 3 e só pra zoar, o Norris começa a passar mal. Quem é Norris? Eu não sei! Esse cara tava no filme? Já não sei mais quem é quem nesse diabo desse bordel. O Cooper tenta reviver o coitado desse cara, mas quando ele vai usar o desfibrilador, o peito do miserável se abre em uma cavidade que morde os 2 braços do doutor e arranca seus membros como se fosse um pedaço de chiclete. Da barriga do Norris, que não era o Norris, sai uma cópia embrionária dele, com as perninhas magras, tentáculos de chupa-cabra e a cabeça deformada. A cena mais icônica desse filme, sem sombra de dúvidas. Talvez o alien mais grotesco da história do cinema. O visual das criaturas e a maquiagem prática foi feito pelo Rob Bottin, com a colaboração da lenda dos efeitos visuais, Stan Winston. Só que a outra cabeça do alien se desprende do corpo e sai navegando por aí na tranquilidade. Vai beber uma água, vai dar uma passeada no banheiro, vai fazer umas compras, tá de buenas. Eu só fico na dúvida se isso aí são os 2 olhos ou 2 testículos. Vamos flambar que tá feio. Beleza, a essa altura, não existe quem não seja suspeito nesse lugar. E por isso, Mac vai amarrar todo mundo. Azar do Clark, que tentou atacar o cabeludo com um bisturi, mas levou um tiro na fuça. Tomou de graça, mas pediu, né? O teste definitivo do filme começa agora, quando o Mac vai colher a amostra de sangue de todos e pôr em contato com um fio quente de aço. Se o sangue fugir do calor, isso vai acusar que a pessoa era o ET Bilu. Por isso é importante buscar conhecimento. Todos eles tiram sangue ou uma lasca de bife do dedo e o McDonald's vai testando cada sangue com esse fio de aço quente. Esse mendigo não era um clone, já que o sangue não reagiu ao calor. Tá salvo, safado. O Mac também tá tranquilo, não era o ET de Varginha. Crock of shit. O Cooper também não era, ele morreu por quê mesmo? E o Clark também não. Mas isso não importa, porque levou pipoco. E agora o Palmer. O sangue saiu no pinote. O Palmer era coisa. Quem era Palmer? Eu não sei. O bichão começa a se transformar numa bizarrice sem nome do lado dos caras, que estavam amarrados junto com ele. Sensacional. Tudo dá errado nessa hora e o Windows fica com essa cara de corno manso e é devorado pelo Satanás. Virou um bonecão de pano nessa hora. O Mac incendeia a coisa, que fora o Palmer, e ele sai pegando fogo pela neve. Boa, agora mete só uma bombinha de São João e já era. Explodiu mais do que deveria. Sobrou nada do cara. Pra finalizar, antes que o Windows reinicializasse com atualizações, o Mac toca fogo nele. Come on, get me out of here! Agora só falta uma pessoa que pode ser o alien. Faltou o Blair, aquele velho que endoidou. Mac, Gary e Knowles vão até a despensa onde ele ficou trancado, enquanto o Childs fica de guarda na instalação. Lembrem disso também. Ao chegar, os 3 percebem que o Blair fugiu. Havia uma passagem por debaixo do piso de madeira que levava ao subsolo, onde eles encontram uma nave espacial sendo montada, com as peças do helicóptero. Óbvio que o Blair era a coisa também, e que essa coisa estava querendo recuperar o seu meio de transporte, porque Uber tá caro. O trio fica de guarda na cabana quando Knowles avista uma pessoa, supostamente o Childs, correndo na neve, e segundos depois a energia cai. Mac deduz que o alien tem o plano de se congelar nesse lugar, para que no futuro outros exploradores o descongelem novamente. Essa suposição é meio estranha, porque o alien não ia conseguir se esconder bem o suficiente para que ele se autocongele e ninguém o encontre. Só se ele for muito burro. Em seguida, eles explodem a nave com mais dinamites, eles têm um estoque
estoque pesado de dinamite, né? Mas é muita dinamite, literalmente uma caixa de TNT que eles distribuem pelo acampamento com a intenção de esquentar o lugar e impedir o congelamento do Bilu. Só falta então explodir a sala do gerador no subsolo. Fazendo isso, eles morrem no processo, logicamente. Mas esse era o grande sacrifício, pois eles iriam morrer de qualquer jeito, mas o bicho iria de vala junto. Quando o Gary vai colocar as bananas de dinamite, o Blair dá um jump por trás e faz uma lipoaspiração na cara do miserável. É sério, os dedos dele viram canudos e entram na pele do pobre Gary. Ele sai por aí sendo arrastado pela pele do rosto. Pra completar, o Knowles também desaparece nas sombras. Nunca mais a gente vê esse cara. E o Mac se vê sozinho. Mas por pouco tempo. De repente, antes do Mac acender a última dinamite, adivinha? O chão se movimenta e sai uma cobra grande e grossa com tentáculos que roubam o detonador. O último bicho bizarro que aparece é o Blair, com uma boca gigante do lado da cabeça, mas ainda sai de novo um dogaço do tronco dele. Que perturbação mental é essa? O Mac simplesmente pega a dinamite acesa que caiu e mete um. Fuck you too! A base inteira explode e já era. Por fim, temos a última e tão discutível cena de encerramento, que causa ambiguidade até hoje. Mac, cansado, pega uma garrafa de bebida, se encosta no canto de uma tenda quando chega o Childs por trás. Então rola aquele clima bem amistoso de onde é que você tava esse tempo todo. O Childs diz que se perdeu depois de tentar perseguir o Blair. Logo, Mac diz que se um dos dois ainda for a coisa, eles não têm mais o que fazer. Os dois sentam e esperam um ao outro para se revelar. Ou, se nenhum dos dois for alienígena, eles esperam a morte certa, depois que o fogo se apagar. E assim o filme termina com a dúvida se um deles era alien, se os dois eram aliens, ou se nenhum dos dois era nada e o alien realmente morreu. Vamos arregaçar as mangas e teorizar sobre um dos finais mais dúbios da história do cinema. Muitas pessoas afirmam que o Childs era a coisa. Primeiro porque ele ficou sozinho durante um período grande, enquanto Mac e os outros caçavam o Blair, que teve tempo suficiente para comer o cara de jeitinho no escurinho, sem malícia. Muitos fãs afirmam que os olhos dos personagens que foram assimilados têm um brilho diferente. Eu sinceramente não percebi nada disso e nem precisa, já que o próprio John Carpenter negou essa história de brilho nos olhos. Muitas pessoas afirmam que o casaco do Childs está numa ordem diferente. Também não percebi nada disso. Mas existe uma forte teoria sobre a bebida do McReady. Sim, a bebida. Quando os dois estão sentados, Mac oferece a garrafa pro Childs, que provavelmente continha álcool. Isso pode significar duas coisas. A primeira é que o Mac era a coisa e fez uma contaminação cruzada com Childs, porque a garrafa estava contaminada com as suas células. Quando Childs bebe e se contamina, Mac dá risada, porque ele infectou o último que poderia impedi-lo. E quando Mac foi assimilado? Fácil, quando voltou sozinho da sua cabana. E mais, lembra que a coisa queria se congelar? Era exatamente o que Mac estava fazendo quando decidiu ficar esperando nesse lugar. Então, Mac seria a coisa, se não fosse por um mísero detalhe. Childs bebe o líquido, beleza, mas muitas pessoas pensam que eles compartilharam a bebida. Só que não, McReady não bebe o conteúdo da garrafa em tela antes de oferecer ao Childs. Então, não podemos afirmar categoricamente que estava contaminada e nem que existe uma forma disso ser transmitido dessa maneira, pois a contaminação cruzada é apenas uma suposição dos cientistas no filme e não exatamente comprovada. E na minha opinião, não faz o menor sentido o Mac se dar ao trabalho de explodir um alien que na real era um pedaço dele mesmo. Sobre a bebida, talvez o Mac estivesse testando o Childs, dando gasolina pra ele, no que seria uma espécie de coquetel molotov e não bebida alcoólica. Se o Childs não sentisse a diferença de bebida pra gasolina, ele seria o alien. Mas também não podemos comprovar que o alien não tinha paladar de um humano. O grande lance da bebida é que ela funciona como alegoria. Na primeira cena em que o piloto aparece, ele está jogando xadrez com uma IA de um computador, lembra? Quando ele perde pra IA do jogo, o cara fica pistola e derrama um copo de bebida dentro da máquina. Quando ele oferece bebida para o Childs e ele toma, Mac está assumindo que o Childs é a coisa, que deu um checkmate nele, esperando que esta se revele a qualquer momento. Ou seja, Mac
McReady perdeu pra Coisa. John Carpenter já disse que sabe quem é a Coisa e quem é o humano nesse final, mas que nunca vai contar, porque a intenção era que fosse uma ambiguidade plena. O espectador, na cabeça dele, é quem decide quem era e quem não era, o que é muito acertado, porque esse é um dos maiores trunfos do filme. Dito isso, peço perdão pro tiozão do bigoda, mas eu sou o espectador, então sou eu que decido. Nenhum dos dois é a Coisa. Ambos ainda são humanos, e isso é a parte genial. A paranoia que rola entre eles, mesmo não sendo aliens, é a coluna vertebral da história do filme. Os dois vão morrer de qualquer maneira e não há nada que eles possam fazer a não ser esperar. A desconfiança é o que restou nos dois. Não importa o que acontece depois. Até hoje, olhando o filme isoladamente, ninguém sabe com certeza qual é a resposta. Em conclusão, por causa desse final, o que era um ótimo thriller de monstros se transformou em um genial thriller de monstros com um dos melhores finais de filmes de terror de todos os tempos. O Enigma de Outro Mundo é um filmaço. As atuações são muito boas, os efeitos especiais são impecáveis, o visual é lindo, você acredita no isolamento desses homens, dá pra sentir até o frio desse lugar, e o final é sensacional. Se eu tivesse que ser muito crica, eu diria que a montagem do filme poderia ser mais ágil. Eu acho que algumas cenas se estendem demais, tipo a perseguição do cachorro, os caras investigando cada lugar desse ambiente, entrando no helicóptero, viajando no helicóptero, saindo do helicóptero, voltando pro helicóptero. Eles poderiam ter cortado bastante excesso para deixar a história mais enxuta e mais rápida, claro, sem prejudicar o desenvolvimento. Fora isso, o filme alcança a perfeição. Não é à toa que rendeu um prequel em 2011. E adivinha quem faz a protagonista? Ela mesmo, Maria Elisabetta, mais conhecida como Colírio. Se o original não fosse um clássico, eu falaria desse prequel porque, né, automaticamente eu fico todo coisado. Claro, The Thing inspirou uma porrada de obras, como Resident Evil 4. Lembra dos cachorros com as plagas e dos outros bosses? Vocês acham que a ideia veio da onde? Além disso, ele ganhou um game próprio em 2002, ganhou 4 quadrinhos pela Dark Horse, em que eles continuam a história com os dois personagens vivos, e o filme quase ganhou uma sequência produzida pelo Frank Darabont, mas que nunca viu a luz do dia, e hoje é considerada como uma sequência perdida. Então é isso, maníacos. O Enigma de Outro Mundo é um filmaço. Sim, aqueles críticos passaram vergonha no crédito e estão pagando até hoje. É difícil escolher, mas na minha opinião, é o melhor filme do John Carpenter. O roteiro é mais bem trabalhado, a direção e a produção são de altíssimo nível e poderia ter ganhado uma sequência, mas ele termina de uma forma perfeita. Se mexessem mais, eles estragariam. Sou suspeito pra falar porque eu sou um grande fã de filmes de terror que envolvem extraterrestres, mas eu não gosto muito quando os aliens se passam por humanos. Eu prefiro quando eles são só aliens mesmo, mas aqui é feito de uma forma muito envolvente e inteligente. O João Carpinteiro tem um molho, não tem jeito. Gostaram? Se você gostou, não esqueça, deixe o seu like para ajudar no engajamento deste vídeo e inscreva-se no canal caso não seja inscrito para não perder os próximos reviews do Maníaco, a trajetória, reassistindo e muito mais. Não esqueça também do seu comentário. Comenta aí, eles se beijaram. Eles se beijaram porque assim eu vou saber que você assistiu o vídeo até o final e que você também sabe o que realmente aconteceu no verdadeiro final desse filme. E se você tem interesse em receber os vídeos antecipadamente, bem como ter o seu nome e a sua foto creditados aqui no final dos vídeos, considere ser um membro do canal, porque assim você recebe esses benefícios e me ajuda a manter o Cinemania de pé. Muito obrigado a todos vocês. Em breve eu volto para mais um vídeo e até a próxima. With the lights on, it's the